Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente trata de sociedade, né? O que é uma sociedade jurídica, o que é uma associação, o que é uma fundação, o que é uma sociedade empresarial, o que é uma sociedade de fato, ou seja, que não foi registrada, que não tem personalidade jurídica, o que é uma sociedade de direito, que é uma sociedade registrada, que tem personalidade jurídica. Então, a sociedade será necessário designar pessoas, porque a sociedade jurídica é uma ficção, ou seja, ela tem existência de direito, mas não tem de fato. Ela vai ter que ter órgãos, pessoas nomeadas no seu estatuto, constituídas no termo dos seus estatutos, o presidente, o conselho curador, né, o conselho executivo, que vai representar essa figura jurídica chamada sociedade. Pode ser uma associação, que é um conjunto de pessoas, pode ser uma fundação, que é um conjunto de bens que adquire personalidade jurídica, ou pode ser uma sociedade empresarial, que é um conjunto de pessoas que fundam uma empresa através de um contrato social e com o registro ela adquire personalidade jurídica própria, capacidade própria, responsabilidade própria e individualizada da empresa, garantido pelo capital social. Mas todas essas entidades, seja associação, fundação ou sociedade empresarial, elas vão ter que atuar. E uma pessoa física vai atuar em nome dela nos termos do estatuto ou do contrato social, certo? Então é preciso uma pessoa física personificar a pessoa jurídica. Essa pessoa deverá ter capacidade de direito, ou seja, possuir nenhuma daquelas incapacidades que já enumeradas quando trata de pessoa física. Então, existem diversos tipos societários. Sociedade empresarial, devendo os sócios escolher a forma que julgar mais adequada. Antes de fazermos a observação de ordem particular para cada tipo de sociedade, vamos ver a classificação delas de acordo com a responsabilidade dos sócios, certo? Por isso é um dos critérios que mais são decisivos para a escolha do tipo de sociedade mais adequado para cada um. Então, segundo esse critério, que é a responsabilidade dos sócios, né, a gente vai ter o seguinte: sociedade de responsabilidade solidária e ilimitada. Né? Que tipo de sociedade é essa? Sociedade de responsabilidade ilimitada. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, a sociedade de responsabilidade ilimitada, todos os sócios são responsáveis pelos atos praticados pelaquela sociedade de forma ilimitada. Significa que o patrimônio pessoal dos sócios responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela sociedade. Exemplo: sociedade em nome coletivo e sociedade de cooperativa, se assim os documentos constitutivos estabelecer, que é artigo 1095, parágrafo 2º do Código Civil, que trata de sociedade. Então, a sociedade ilimitada é aquela que todos os sócios respondem ilimitadamente pelos atos praticados pela sociedade com o seu patrimônio próprio. Não existe limitação de responsabilidade, ainda que ela tenha personalidade jurídica própria, mas os atos praticados por essas sociedades são imputados a ela, e quem transaciona com a sociedade de responsabilidade ilimitada tem como garantia não só os bens usados no objeto social, mas o patrimônio dos sócios que participam dessa sociedade. Por isso, sociedade de responsabilidade ilimitada. Então, os tipos societários: sociedade de responsabilidade subsidiária e ilimitada. Então, todos os sócios respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Significa que, se o patrimônio social não for suficiente para o integral pagamento dos credores da sociedade, o saldo passivo, ou seja, eles respondem subsidiariamente. Na outra era responsabilidade solidária e ilimitada. Aqui é responsabilidade subsidiária e ilimitada. Na solidária e ilimitada, ele responde por tudo junto com a sociedade. Na sociedade de responsabilidade subsidiária e ilimitada, ele só vai responder de forma ilimitada depois que exaurir o patrimônio da sociedade. Então, primeiro se exaure o patrimônio capital social da sociedade, os bens usados no exercício do objeto social, e uma vez exaurido o patrimônio da sociedade, aí é que se pode buscar a responsabilidade subsidiária ilimitada do sócio. Então, tem responsabilidade
solidária e limitada, e aí os sócios já respondem junto com a sociedade ao mesmo tempo, ou seja, eles já estão como credor, como devedor passivo, junto com a sociedade, não é? E existe a responsabilidade ilimitada subsidiária, ou seja, a responsabilidade dos sócios ilimitada é subsidiária, só vai nascer depois que se buscar a responsabilização da sociedade, executar todos os bens e mesmo assim não pagar os débitos da sociedade. Aí vai contra-se o patrimônio dos sócios e eles vão responder ilimitadamente, mas de forma subsidiária, porque eles têm o direito de apontar bens da sociedade a serem executados, coisa que não existe na responsabilidade solidária e limitada. Então existem dois tipos de responsabilidade, a solidária e limitada e a subsidiária e limitada. Na solidária e limitada, ele não tem direito de apontar os bens da sociedade. Ele não pode dizer só posso ser responsabilidade se liquidar todos os bens da sociedade. Não. Ele já pode ir sendo responsabilidade de imediato. Na subsidiária e limitada, ele só vai ser responsabilizado depois que acabou os bens da sociedade. Aí a execução pode ir contra o sócio de forma ilimitada, contra todos os sócios, porque a responsabilidade é subsidiária, só vai nascer depois que se executou todos os bens da sociedade, não tem mais na ON, aí nasce a responsabilidade do sócio subsidiária. Ele vai pagar o que os bens da sociedade não conseguiu pagar. Na responsabilidade solidária e limitada, não. Ele responde junto com a sociedade de imediato. O processo é envolvido contra os dois e ele não tem o direito de apontar a ordem de execução. Então, a ordem de execução é um direito que só existe na responsabilidade subsidiária e limitada. Na responsabilidade solidária, ele responde junto com a sociedade ao mesmo tempo. E ele não tem o direito de demonstrar a ordem de execução, porque ele responde junto com a sociedade, certo? Então, executa os bens da sociedade e do sócio no mesmo processo de execução. Na subsidiária limitada, não. Só pode executar os bens do sócio depois que exauriu os bens da sociedade. Então ele responde pelo saldo passivo e terá que ser suportado pelo patrimônio particular do sócio, exemplo, sociedade simples, né? Então, sociedade simples, que é chamada não empresarial, ela tem responsabilidade ilimitada, não é? Subsidiária, ilimitada, subsidiária. Só vai responder ilimitadamente depois que exauriu os bens da sociedade. Tipo societário, sociedade de responsabilidade mista. O que é sociedade de responsabilidade mista? Uma parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada, são sócios que exercem um objeto social, que assinam pela sociedade, e por isso tem responsabilidade social ilimitada, mas nesse tipo societário, que é a responsabilidade mista, e outros têm responsabilidade limitada ao capital social que ele investiu. Por quê? Porque eles não participam da gestão do negócio, eles não exercem o objeto social, eles só são sócios investidores. Então, na sociedade de responsabilidade mista, parte dos sócios exerce o objeto social e por isso tem responsabilidade ilimitada, junto com a sociedade, e parte do sócio é só sócio de investimento. Eles estão proibidos de exercer o objeto social e estão proibidos de participar da atividade de contratação. Justamente por isso, a responsabilidade deles é limitada ao capital social que eles investiram. Nesse tipo, a sociedade de responsabilidade mista. Parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada, porque contratam em nome da sociedade, né? E o contrato assim prevê. E parte do sócio é sócio investidor, que só vai perder o que ele investiu. Responsabilidade limitada ao capital social. O que ele investiu, ele pode vir a perder. Ele pode ser responsabilizado pelo débito da sociedade? Não, porque a responsabilidade dele é limitada ao capital social que ele investiu. Nesse tipo de sociedade, a gente tem o sócio de responsabilidade ilimitada, que é o que exerce o objeto social e que faz os contratos em nome da sociedade, e tem um sócio de responsabilidade limitada, que não exerce o objeto social e que não assina pela sociedade. Portanto, só pode perder o capital social que ele investiu, certo? Então, na sociedade de comandita simples e sociedade de comandita por ações, tem um sócio comanditário, tem um sócio comandante, certo? O sócio que exerce o objeto social tem responsabilidade
ilimitada. O sócio que não exerce o objeto social tem responsabilidade limitada ao capital que ele investiu. Exemplo, sociedade comandita simples e sociedade comandita por ações. São sociedades onde a responsabilidade é mista. Parte do sócio tem responsabilidade ilimitada, responde junto com a sociedade, e parte do sócio tem responsabilidade limitada, responde só o capital que ele investiu, certo? Exemplo, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações. Então, sociedade de responsabilidade limitada. Todos os sócios respondem pelas obrigações sociais, desde que o capital esteja integralizado. Todos os sócios não respondem. Sociedade limitada. Todos os sócios não respondem na limitada pelo capital, pelas obrigações sociais, desde que o capital esteja integralizado. O que é integralizar? Contrato social prevê 50 mil, todo mundo investiu 50 mil. 2 sócios, cada um investiu 25 mil. Integralizou, capital social está integralizado, é o que ele pode perder. Se ele perdeu 50 mil no objeto que é o capital social, foi o que ele investiu, ele não vai ter que pagar mais 50 mil, mais 100 mil, porque não existe confusão patrimonial, não existe fraude a credores com exercício do objeto social, não existe abuso da sociedade, certo? Então, regra geral, responsabilidade limitada, ele está limitado ao investimento dele. Se a sociedade falir, vai perder o que ele investiu, mas ele não pode ser cobrado pela falência da sociedade. A falência da sociedade não é fato gerador de responsabilidade, a não ser em sociedades de responsabilidade ilimitada. Aí não é por causa da falência, é porque a responsabilidade dele já era ilimitada, certo? Porque é o tipo societário que ele escolheu. Então, o capital estando integralizado na sociedade de capital limitado, de responsabilidade limitada, então, exemplo, sociedade limitada, sociedade anônima e as sociedades em cooperativa, se assim o documento constitutivo estabelecer. Então, na sociedade anônima, a pessoa tem responsabilidade limitada às ações que ele comprou. Se a empresa falir, ele perdeu o dinheiro das ações. Nenhum acionista vai ser executado para pagar a dívida da empresa. Ele vai perder o que ele investiu, só, certo? Então, isso é a administração do risco da responsabilidade limitada. E isso faz com que as pessoas invistam nessas empresas, porque se ele vir a perder, ele só perde o que ele investiu e não o que ele tem, certo? Então, tipo de sociedade de responsabilidade ilimitada, nome coletivo, né? Sociedade em nome coletivo, e a sociedade simples. Sociedade em nome coletivo é a antiga sociedade CIA, né? Foram as primeiras sociedades. Ela vem da Idade Média. Todo mundo, João, José e CIA e companhia, todo mundo estava praticando objeto social e todo mundo tinha responsabilidade ilimitável. Essa sociedade em nome coletivo foi a primeira a existir na Idade Média. Sociedade limitada é uma criação nova, não é? A primeira sociedade limitada foi a sociedade anônima, mas depois veio ser criada a LTDA, que é 70% a 80% do tipo societário, não é? As microempresas e empresas de pequeno porte são LTDA, são sociedade de responsabilidade limitada. Outra sociedade de responsabilidade ilimitada é a sociedade simples, certo? Que é a sociedade profissional, né? A pessoa que exerce uma sociedade de dentista, de advogado, não é? A sociedade é simples, de responsabilidade ilimitada, porque ela não é empresarial. Sociedade de responsabilidade mista. A gente vai ter a sociedade em comandita simples, que tem o sócio comandante e o sócio comanditário. Existe o sócio que exerce o objeto social e por isso responde de forma ilimitada. Existe o sócio capitalista, o sócio que entrou com investimento. Esse só perde o que investiu. Se a sociedade falir ou dever, ele não tem a obrigação de pagar, só o que ele investiu ele perde. O sócio de responsabilidade ilimitada na sociedade mista, porque tem dois tipos de sócio: o sócio de responsabilidade ilimitada e o sócio de responsabilidade limitada. O ilimitada vai responder junto com a sociedade, correndo o risco de perder todos os seus bens. Esse é o sócio que exerce o objeto social, que assina contrato. O sócio investidor, não é? Que é o comanditário, é o sócio que fez o investimento, ele tem responsabilidade de L, limitada. Então, o que ele investiu, se a sociedade falir, ele perde, mas ele não pode ser executado pelas dívidas da sociedade, certo? Isso na responsabilidade mista, sociedade comandita, simples.
A sociedade comandita por ações é a mesma coisa. Tem um sócio comandante, comandita simples, ou comandita por ações, e o sócio comanditário. Comandante é o que comanda a empresa. Esse tem responsabilidade ilimitada, certo? É o que exerce o objeto social. Se falir, ele vai perder o que investiu e os bens pessoais dele. O sócio comandita por ações, não. Ele vai perder as ações que ele comprou. Então, se a empresa falir, ele perde o investimento dele, mas não faz nascer a responsabilidade pelas dívidas da empresa. Não. O sócio comandita por ações, né, o comanditário, que só fez o investimento, ele só vai perder as ações que ele comprou, certo? Por isso que é chamado esses dois tipos societários, comandita simples e comandita por ações, de responsabilidade mista. O sócio que exerce o objeto social, esse tem responsabilidade ilimitada. Ele fale junto com a empresa. Ele vai falir junto com a empresa. O sócio investidor, ele tem responsabilidade limitada ao investimento dele. Se falir uma empresa, ele perde o que investiu, mas ele não passa a ser devedor das dívidas da empresa. Em comandita por ações, a mesma coisa. Existe o sócio comandante, que é o que exerce o objeto social, que contrata, não é? Esse tem responsabilidade ilimitada junto com a empresa, não é? Se a empresa falir, ele fale junto. E o sócio de comandita por ações, o sócio comanditário, é o investidor que comprou ações da empresa comanditária, comandita por ações, ele vai perder só as ações que ele comprou, certo? Por isso que é chamada de responsabilidade mista, esses dois tipos de sociedade. Sociedade comandita simples e sociedade comandita por ações. Outro tipo societário, né? Então, os tipos de sociedade: responsabilidade limitada, que a gente viu, é de mista. Agora a gente vai ver a de responsabilidade limitada. Tem a sociedade limitada, que é a LTDA, e a sociedade anônima. Na sociedade limitada, todos os sócios têm responsabilidade limitada ao capital social, diferente da sociedade mista, onde parte tem limitada e parte é ilimitada. Na sociedade de responsabilidade limitada, todos os sócios só podem perder se a empresa falir o que ele investiu, certo? Então tem duas sociedades que é responsabilidade limitada, né? Sociedade limitada, ou LTDA, que é a mais usada no Brasil, e a sociedade anônima, não é? Que é a sociedade por ações. As duas, os sócios têm responsabilidade limitada, tanto o dirigente como os sócios acionistas, certo? O que é que ele pode perder se a sociedade falir? O que ele investiu. Então, a sociedade simples poderá ser organizada em sociedades simples, ou sociedades que se dedicam às atividades não empresariais, ou seja, às atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, caso seus sócios não optem por outro tipo de sociedade. Sociedade simples é sociedade profissional. É a sociedade feita para exercer um artifício profissional. Nesse caso, a responsabilidade é ilimitada, mas não é objetiva, é subjetiva. Ele responde pelos atos dolosos ou culposos. Na sociedade de responsabilidade limitada e ilimitada, né, por natureza, ou responsabilidade mista, a responsabilidade é objetiva. Independente dele ter culpa ou dolo, ele vai responder pela dívida da sociedade. Na sociedade profissional, não. Um advogado, um dentista, ele só vai responder se ele agiu com culpa ou dolo. É a sociedade simples ou sociedade profissional, certo? Então, poderão ser organizadas em sociedades simples as sociedades que se dedicarem a atividades não empresariais, né? Ou seja, as atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, caso seus sócios não optem por outro tipo societário. As sociedades empresariais, ou seja, aquelas que se dedicam a exercer atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços, não poderão adotar esse tipo societário. Então, a sociedade empresarial não pode ser caracterizada como sociedade simples. Quem é que pode ser sociedade simples? Profissional liberal. Então, a sociedade de advogado, sociedade de dentista, sociedade de médico é sociedade simples. Ele responde ilimitadamente pelo objeto social, mas ele só responde com culpa ou dolo. Ele não responde de forma objetiva, mas ele responde de forma subjetiva. Na sociedade empresarial, a responsabilidade já é objetiva. Independente de culpa ou dolo, ele vai responder só pelo nexo causal. Essa é a diferença entre sociedade simples,
que a responsabilidade é ilimitada, certo? Mas é subjetiva do sócio. E na sociedade empresarial, a responsabilidade é limitada, porque a maioria vai ser LTDA, Sociedade Anônima ou EIRELI, mas ele responde objetivamente. Ele praticou o dano, não importa se é doloso ou culposo, ele vai responder pelo esse dano objetivo, não é? Mas no limite do capital social investido. Percebe? Na sociedade simples, a responsabilidade é limitada. Os bens que ele emprega e os bens próprios dele respondem pela empresa, na sua atividade laboral. Na sociedade empresarial, não. Na sociedade empresarial, a responsabilidade é limitada ao capital social que ele investiu. Se a sociedade falir, ele só vai perder o que ele investiu. Por isso que a maioria das pessoas exerce uma LTDA ou uma sociedade anônima, onde a responsabilidade é limitada ao capital social investido. Então, sociedade simples. Esse tipo de sociedade terá seu documento constituído, registrado junto ao cartório registro civil de pessoas jurídicas e não na junta comercial. Existe um registro de pessoas jurídicas para associações, sociedade simples ou fundação, certo? Se for sociedade empresarial, junta comercial. Sociedade simples, sociedade de nome coletivo. Esse tipo de sociedade só poderá ser constituída por pessoas físicas e a responsabilidade do sócio é solidária e ilimitada. O Código Civil regula, o Código Civil prevê, mas como um fato jurídico acidental. As pessoas podem criar esse tipo societário, mas a maioria das pessoas não tem interesse de criar uma sociedade em nome coletivo, porque essa foi a primeira sociedade da Idade Média. Ela existe como tipo societário, as pessoas podem criá-lo, mas regra geral não criam, preferem criar o quê? Uma LTDA, um EIRELI, uma sociedade anônima. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada, diminuindo o risco ao capital investido. Se a empresa falir, perde o que investiu, mas não tem responsabilidade pelas dívidas da empresa. Então, quem é que vai querer fazer uma sociedade em nome coletivo? Quem é que vai fazer uma sociedade onde todos respondem limitadamente por todas as dívidas da sociedade? Ninguém. Então, ela existe, mas ninguém usa, certo? Mas, factualmente, alguém pode fazê-lo. Não é proibido, é legal, é legítimo, mas vai gerar uma responsabilidade ilimitada pelas dívidas da sociedade, pelo capital social investido. E se a sociedade falir, ele vai ter que pagar. Não só a sociedade vai pagar, mas o que a sociedade não conseguir pagar, ele vai responder com os próprios bens, certo? Então, a sociedade em nome coletivo só pode ser feito por pessoas físicas e todos respondem ilimitadamente pelas dívidas da sociedade. Existe a sociedade comandita simples, né? Onde existe o sócio comandante, que é o sócio que exerce o objeto social, e isso é de responsabilidade mista, como a gente já viu, e aí ele responde junto com a sociedade. E existe o sócio comanditário, que é o sócio investidor, que é o sócio que responde pelo que ele investiu no capital social. Se a empresa falir, ele perdeu o que ele investiu, mas ele não vai ser responsabilizado pelas dívidas da empresa, porque na comandita simples, ele é o sócio investidor. E o sócio investidor, que não é o sócio ostensivo, ele só responde pelo que investiu. Quem é que vai responder de forma ilimitada na sociedade comandita simples? O sócio ostensivo, é o sócio comandante, é o sócio que comanda a empresa, que exerce o objeto social, que assina o contrato em nome da empresa. Esse tem responsabilidade ilimitada. Então, na comandita simples, que é a responsabilidade mista, tem um sócio que exerce o objeto social, responsabilidade ilimitada de ir. O sócio investidor tem responsabilidade limitada. Limitado a quê? O que ele investiu. Se a sociedade falir, ele só perde o capital que ele investiu e não responde pelas dívidas da empresa. É o sócio comanditário, certo? Então, a sociedade comandita simples é constituída por duas categorias distintas de sócios. Os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações, né? Os comanditados, né? Ou comandante, e os sócios comanditários, que possuem responsabilidade limitada, que obrigam somente pelo valor de sua cota. Ou seja, se ele já integralizou a cota, ele já cumpriu o risco dele. Se a empresa vir a falir, ele só vai perder o que ele integralizou. É o sócio comanditário.
né? Então, na responsabilidade mista tem o sócio comanditado ou comandante, que é quem comanda a empresa, comanditado, né? Investido do comando, e o sócio comanditário, que é o sócio acionista, investidor. Esse só investiu e só vai perder o que investiu. Se a empresa falir, ele não pode ser responsabilizado, porque a responsabilidade dele na comandita simples é limitada, o comanditário, com acento no A, ao capital investido. Quem é que tem responsabilidade ilimitada na comandita simples? O sócio comanditado ou comandante. Por que comandante? Porque exerce objeto social, porque se representa como o representante da empresa, porque assina as obrigações da empresa em nome próprio, certo? Esse é o sócio comanditado ou comandante. Esse responde ilimitadamente, junto com a empresa, pelas dívidas da empresa, se essa vier a falir. O sócio comanditário, não. Se a empresa vier a falir, ele só vai perder o que ele investiu, o capital social que ele investiu. Exaurir o capital social, ele pode ser acionado para pagar a dívida da empresa? Não, porque ele é o sócio comanditário com acento no A. Ele é o sócio investidor, e o sócio investidor só perde o investimento. Então, em sociedade em nome coletivo, este tipo somente poderá ser constituído por pessoas físicas. Responsabilidade do sócio é solidária e limitada, que é a sociedade em nome coletivo. Foi a primeira sociedade criada na Idade Média. Existe no Código Civil, pode ser criada, mas a maioria das pessoas vai preferir uma LTDA, que é a responsabilidade limitada de todo sócio, um EIRELI, não é? Ou uma sociedade anônima, certo? A sociedade comandita simples é constituída por duas categorias distintas de sócio. Comanditado, pessoas físicas responsáveis solidárias limitadamente pelas obrigações sociais. E os comanditários, que é o sócio investidor, que só tem responsabilidade pelo investimento. Se falir, ele não tem responsabilidade nenhuma pela falência da empresa, pelas dívidas da empresa. Obriga somente pelo valor de suas cotas. E a sociedade limitada? Na limitada, o capital social é dividido em cotas, iguais ou desiguais, cabendo um ou diversas a cada sócio, certo? Pode ser dividido em 4 cotas. Um sócio tem 3 cotas, o outro tem 5. Então, um sócio tem 75%, o outro tem 25%. O sócio majoritário geralmente é o que vai comandar a empresa e tem o sócio minoritário que vai, né, receber os dividendos só de 25%. Então, na sociedade limitada, o capital social é dividido em cotas. No caso aí, a gente dividiu 100% em 5 cotas, em 4 cotas, né? 4 cotas de 25. Um tem 3 cotas, ou 75%, e o sócio minoritário tem uma cota, ou 25%. A responsabilidade de cada sócio pelas obrigações assumidas pela sociedade é restrita ao valor de suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. O que é a integração do capital social? No contrato social não tem o capital social da empresa, esse dinheiro não é da empresa, ele não serve para lastrear a empresa e para limitar a responsabilidade dela, pronto, esse capital tem que ter sido investido. Uma vez integralizado em bens ou em dinheiro, integralizou, os sócios cumpriram sua obrigação perante a sociedade. Se essa sociedade vier a falir, eles perdem o que investiram ou integralizaram, mas não vão ter responsabilidade subsidiária ou ilimitada pelas dívidas da empresa. A responsabilidade dele é limitada ao capital que ele investiu. Por isso que é chamado de sociedade limitada, porque os sócios respondem de forma limitada ao capital social que ele investiu. Se a sociedade falir, o que é que eles vão perder? O capital social da empresa que eles investiram, e só. Eles podem ser responsabilizados? Não. E sociedade comandita por ações? O capital social é dividido em ações e é regida pelas normas relativas à sociedade anônima. Somente o acionista poderá ser administrador da sociedade. Como diretor, ou seja, na condição de diretor, sócio-comandante, né? Comanditário, sócio-comandante, responderá subsidiariamente e limitadamente pelas obrigações sociais. Ou seja, a única coisa que o sócio comanditário ou comandante, que é acionista, tem é a preferência da ordem de execução. Primeiro executa os bens da empresa, depois executa os bens do sócio comandante, certo? Se houver mais de um diretor, todos são solidários pelas dívidas da sociedade.
depois de esgotados os bens sociais. Então, só isso que ele tem. Sócio comandante só tem o direito de apontar a responsabilidade subsidiária. Primeiro, executa os bens da sociedade, não deu para pagar, executa os bens dos sócios comandantes. Se for 2, é 2. Se for 3 sócios que comandam a empresa, os 3 vão ter a execução dos seus bens, porque executou-se os bens da empresa, ele tem responsabilidade ilimitada subsidiária, e aí ele vai responder com seus próprios bens, certo? Isso na sociedade comandita por ações. Aí tem 2 tipos de sócio: o comandante, que exerce objeto social, esse responde de forma subsidiária ilimitada pelas dívidas da empresa, se ela falir, e tem um sócio comanditário, com acento no A, que é o sócio acionista, que só comprou ações da empresa em comandita por ações. Nesse caso, ele vai perder o que ele investiu. Ele pode ser acionado pelas dívidas da empresa? Não. O sócio em comandita por ações, que só tem ações da empresa e que não exerce objeto social, não tem responsabilidade pela dívida da empresa. Ele só perde o que ele comprou em ações, só. E a sociedade anônima, que é o tipo mais usado pelas grandes sociedades, né? As grandes construtoras, as grandes petrolíferas têm ações na bolsa. Então, a grande joia da coroa do mercado, né, mundial são as sociedades anônimas, que permite a pulverização e a captação de dinheiro com a venda de ações pulverizadas no mercado de ações. Então, em vez de pegar dinheiro no banco, ela pulveriza suas ações e vende no mercado acionário, né, captando dinheiro para poder investir nos seus projetos. É assim que se faz uma sociedade anônima. Esta sociedade, que é também conhecida por companhia ou sociedade por ações, será sempre empresarial, qualquer que seja seu objeto. Então, características da sociedade anônima. Seu capital será dividido em ações que poderão ou não ter valor nominal. O que é valor nominal? O valor da ação é o valor do título acionário. Geralmente não tem. O título das ações flutua. O valor da ação, não é, flutua no mercado acionário. Não é cada ação tem um valor real, é o valor nominal. Esta sociedade poderá ser de capital aberto, não é, com ações na bolsa, ou uma sociedade anônima fechada, sem ações na bolsa. O que é um capital fechado? Os donos não, as ações da empresa pertencem a um único dono ou a 2, 3 donos, mas não está no mercado de ações, porque para ser listado na bolsa tem que ter vários pré-requisitos e essa empresa não foi listada porque não quis e não é obrigatório. Só é listada na empresa se a empresa quiser fazer um IPO, não é, uma venda de ações no mercado acionário. Ela pode ter crescido como LTDA, se transformou em sociedade anônima, mas não tem ações na bolsa. É uma sociedade anônima de capital fechado. Então, a sociedade anônima pode ter capital aberto, ações na bolsa, ou capital fechado, ações que não são comercializadas na bolsa. Então, será de capital aberto quando as ações forem subscritas e negociadas sob fiscalização através da Bolsa de Valores, e será de capital fechado quando as ações não forem colocadas à venda diretamente ao público e sim subscritas por pessoas previamente determinadas. Essa é de capital fechado, certo? Então, o órgão soberano da sociedade anônima é a Assembleia Geral dos Acionistas e suas deliberações serão tomadas levando-se em conta o número de ações que possui o acionista votante. Então, a administração competirá ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. Este colegiado serão constituídos na forma determinada pelos estatutos sociais, certo? Então, do exame do artigo 3º da Lei 5.764/71, que trata da sociedade anônima, que rege atualmente as sociedades cooperativas, tiramos o seguinte conceito. É um agrupamento, capital aberto ou fechado, sociedade cooperativa, né, que é diferente de sociedade anônima. Sociedade cooperativa, o que é? É um agrupamento de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. O dinheiro é dividido, mas não é chamado de lucro. Não é um conceito de lucro. Tá? Sobre sociedades cooperativas, é uma busca de fazer com que produtores, né, se agrupem
para poder vender o bem com valor agregado maior, para ter um crescimento, e é um gênero de atividade empresarial onde existe um tratamento tributário diferenciado, um fomento ao governo para que existam cooperativas, porque a perspectiva é que agricultores se juntem, produtores e cooperalistas rurais se juntem, criam uma cooperativa, e essa cooperativa crescendo vai aumentar melhorar a atividade social e econômica desses produtores. Então foi criado um tertiogênio de atividade empresarial feito pela cooperativa e determinado que ela exerce uma atividade não empresarial, mas ela vende produtos, certo? Então ela tem um tratamento tributário diferenciado, um tratamento legal diferenciado, para que as pessoas se agreguem, se associem, né, despendam bens ou serviços. Essa cooperativa vende os bens e os serviços e retorna o dinheiro para os seus cooperativados. Hoje existem grandes cooperativas, né, que exercem grande função de produção de agrícola, agropecuária. Existem cooperativas financeiras, que também é outro sistema cooperativado, que tem um tratamento tributário diverso, para facilitar o crédito, acesso a crédito, produtos especializados e assim por diante. Então, o que é cooperativa? É um agrupamento de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo lucrativo. Ainda que ela venda produtos e serviços, o tratamento jurídico é que não é lucro. Se não é lucro, vai ser divididos sem a taxação de lucro, no imposto de renda, certo? Então, é um tratamento favorecido, diferenciado, dado à cooperativa, para que as pessoas se associem e vendam sua produção para o mercado, né, tirando do produtor o atravessador. Ou seja, as pessoas que iam lá, compravam as mercadorias e vendiam, abasteciam o mercado de consumo. Com a cooperativa, a própria cooperativa se organiza, junta todos os bens e serviços e vende direto ao mercado consumidor, tirando o atravessador e aumentando a renda do produtor rural, certo? Esse é o objetivo da cooperativa. Por isso que o que ela gera não é tratado juridicamente nem tributariamente como lucro. Então, as cooperativas são consideradas sociedades simples. Sendo assim, ficou excluídas da incidência de dispositivos de leis extravagantes, como a lei de falência, aplicável às sociedades empresariais. Tem-se, pois, nas cooperativas um tipo bem amplo de sociedade que pode abranger o exercício de atividades empresárias diversas e também não empresariais, o que lhe dá uma posição peculiar, né? Então, as cooperativas que operam com crédito estão subordinadas ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central. As habitacionais estão subordinadas ao Banco Nacional de Habitação, BNH. As demais, através do Conselho Nacional de Cooperativismo, ao INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, cabendo a esses órgãos conceder autorização ou cancelá-la, fixar normas disciplinadoras da Constituição, funcionamento e fiscalização das cooperativas a elas subordinadas. Então, tem cooperativas financeiras, que se regem ao sistema financeiro, as cooperativas de habitação, que se dirigem ao Banco Nacional de Habitação, e as cooperativas agrícolas, que são dirigidas pelo INCRA, né, o Departamento Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pessoas jurídicas de direito do trabalho. O exemplo é o sindicato. O sindicato é uma organização, uma associação, que luta pelos direitos dos trabalhadores, não é? Então, os sindicatos são agrupamentos de pessoas da mesma categoria econômica ou profissional, sem visar lucros, cujo objetivo é a defesa dos interesses coletivos e individuais da respectiva categoria, certo? Pela definição acima, notamos que há duas espécies distintas de sindicato. Um é o sindicato constituído pelas pessoas da mesma categoria econômica, ou seja, que desenvolve a mesma atividade empresarial, são os sindicatos de empregadores, e outro é o sindicato constituído pelas pessoas de mesma categoria profissional, são o sindicato dos empregados. Então pode ter o sindicato dos empregadores e pode ter o sindicato dos empregados. Então, sindicatos são agrupamentos de pessoas da mesma categoria econômica ou profissional, sem visar lucro, cujo objetivo é a defesa de interesses coletivos e individuais da respectiva categoria.
Então, pela definição acima, notamos que há duas espécies distintas de sindicato. Um é o sindicato constituído pelas pessoas da mesma categoria econômica, ou seja, que desenvolvem a mesma atividade empresarial, são os sindicatos dos empregadores. E o outro é o sindicato constituído pelas pessoas da mesma categoria profissional, são os sindicatos dos empregados. Categoria econômica: o Sindicato das Indústrias de Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí. Base territorial: Apucarana, Araponga, Bom Sucesso. Isso é um exemplo, né, de um sindicato. Califórnia, Cambiara, Faxinol, Rios e Vaporã, Sul, Morumbi, Rio Bom, Sabudia, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Categoria econômica: são o Sindicato das Indústrias do Vestuário, é sindicato de quem produz, certo? Pessoas jurídicas de direito do trabalho. Além do sindicato, existem as confederações. As federações são agrupamentos de sindicatos da mesma categoria econômica ou profissional, sem visar o lucro, cujo objeto é a defesa dos interesses coletivos. Então, sindicato, federação e confederação. Então, eles visam defender os interesses dos seus associados, não tem fins econômicos, pode prestar serviços, né, de acordo com as contribuições, um clube social, né, plano médico e plano previdenciário, individuais das respectivas categorias no território do Estado membro onde foi constituída. As federações podem convencionar entre si normas disciplinares da relação de emprego. Portanto, aquilo que é convencionado entre as federações das categorias econômicas e profissionais passam a valer como se lei fosse por todo o território nacional. Então, se as federações de empregadores e as federações de empregados fazem um entabulamento, não é? Isso vale para aquela categoria dentro daquele espectro econômico como se fosse norma legislada. As federações representarão as categorias somente onde não estejam organizadas em sindicatos. Então, regra geral, quem é que representa a categoria? O sindicato. Se não tiver sindicato, chama a federação, que é o nível maior. Federação é um conjunto de sindicatos, certo? As federações podem convencionar-se normas disciplinares da relação de emprego. Portanto, aquilo que é convencionado entre as federações de categorias econômicas e profissionais, então tem a Federação dos Empregadores e a Federação dos Empregados, passam a valer como se leis fossem para todo o território daquele Estado membro. As federações representarão as categorias onde não existir organizado em sindicato. Então, pessoa jurídica de direito do trabalho, atividade econômica, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Atividade profissional, Federação dos Trabalhadores na Indústria de Construção Civil do Mobiliário do Estado do Paraná. Base territorial, Estado do Paraná. As confederações representam as categorias somente onde não estejam organizadas em sindicatos ou federações. Exemplo: atividade econômica, Confederação Nacional de Transporte Marítimo, Fluvial e Aéreo. Confederação Nacional de Educação e Cultura. As confederações são agrupamentos da federação da mesma categoria econômica ou profissional, sem visar lucro, cujo objetivo é a defesa dos interesses coletivos e individuais da respectiva categoria no território nacional. Se as confederações convencionarem normas de direito do trabalho, essas normas vigorarão em todo o território nacional. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Marítimo, Fluvial e Aéreo e a Confederação Nacional de Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação, Cultura e Centros Trabalhadores, né? As sindicatos, federações e confederações são organizados por categoria econômica. O movimento de organização dos trabalhadores no Brasil culminou com as centrais dos trabalhadores. Entretanto, as centrais não são pessoas jurídicas de direito do trabalho, uma vez que não há previsão legal autorizada a convencionar a norma relativa à prestação de serviço subordinado. Então, só sindicato, federação e confederação têm reconhecimento como pessoa jurídica de direito do trabalho. No entanto, também não existe lei proibindo o seu funcionamento, certo? Que são as centrais sindicais. Porém, são pessoas jurídicas de direito civil da espécie associação. Então, as centrais de trabalhadores, ela não é uma pessoa jurídica de direito do trabalho. Quem são as pessoas jurídicas de direito do trabalho? Sindicato, federação e confederação. Porque tem poder de fazer normas que vão valer para a categoria profissional. As centrais sindicais são associações civis sem poder jurídico e sem representatividade
perante o Ministério do Trabalho, perante aos órgãos de classe, certo? Quem tem personalidade jurídica de pessoa do trabalho é sindicato, federação, confederação. Centrais sindicais não têm personalidade jurídica de representação às classes sociais. As centrais sindicais são meras associações privadas. Então, observe-se que o modelo sindical brasileiro não é o de organização espontânea dos trabalhadores. Há compartimentos já traçados pelo legislador, nos quais se situarão as diferentes formas de entidades e, dentre elas, não há lugar para centrais de trabalhadores. Com isso, pessoal, a gente termina a nossa aula falando pessoas jurídicas, né? Sociedade de economia mista, sociedade de responsabilidade limitada e ilimitada, sociedade comandita por ações, sociedade comandita simples. Finalmente, a gente tratou de sociedade anônima, não é? Que é responsabilidade limitada, assim como a LTDA. E com isso a gente termina a nossa aula. Até a próxima aula.